Oi meninas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jaciele e eu tenho um canal. A gente fala sobre moda, beleza, lifestyle e tem um Café com Jesus, um momento de reflexão com a palavra de Deus. Primeiro, eu queria pedir desculpa pra vocês que eu fiquei 2 semanas sumida, um pouco mais. Meu bebê ficou um pouquinho doente, eu também não tô muito bem. É, mudança de temperatura, né? Mais complicado. E hoje nós vamos ter Café com Jesus. Sim, nós vamos ter um Café com Jesus e vamos falar sobre o tema que eu prometi ter falado no outro dia. Como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz do Espírito Santo? A gente tem uma série de coisas que a gente vai falar hoje. E o principal eu coloquei o resumo no outro vídeo, que a gente vai ouvir ele dentro da nossa alma. Ele vai falar dentro do nosso espírito, vai se comunicar com a nossa alma. Então a gente normalmente escuta ele dentro da nossa mente, na nossa psique. Então a gente tem que silenciar para ouvir a voz de Deus. Você tem que se preparar. Esse é o primeiro ponto. Se prepare para ouvir a voz de Deus. Olha, busque. A Bíblia, ela diz que nós devemos buscar. Todo aquele que busca, encontra. Mateus 7,7. Não é mágica. Eu tava buscando a Deus e eu vou contar pra vocês como que aconteceu comigo, tá? Não quer dizer que com você vai ser igual, pode ser melhor, pode ser diferente. Cada pessoa, Deus trata de uma maneira, né? Sim, eu ouço a voz de Deus e Ele fala comigo de diversas formas. Assim como Deus também provavelmente fala com você de diversas formas. As ideias brilhantes que você tem, às vezes você vê uma propaganda, alguma coisa, algum livro, alguém falou alguma coisa com você. Então vamos lá, vamos se preparar para ouvir a voz de Deus. Eu vi um vídeo de uma menina, tá? No YouTube. E ela tava falando que ela ouvia a voz de Deus. Eu digo, gente, ela pode, eu também posso? Como assim? Porque é assim, se você não é inveja você querer que uma pessoa tem, se você pode ter aquilo, é simplesmente você buscar. Faz o seu, cava o seu poço. O que você tem que fazer? Buscar com intencionalidade. É o que a Bíblia está escrito, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Eu busquei, gente, eu tava em casa, eu tava de muleta, tinha lesionado o joelho, então aquele tempo foi bem no começo, logo que eu voltei pra igreja. Eu vi o vídeo dessa menina falando. E aí, como eu falei pra vocês, ela pode, eu também posso. Vou buscar. Gente, eu acordava de manhã, eu ia buscar. Não era só um devocional que eu fazia. Eu passava o dia inteiro fazendo devocional. Eu passava o dia inteiro louvando, cultuando a Deus. Eu passava o dia inteiro orando. Não é que eu ficasse fazendo um culto dentro de casa. O que eu fazia, tá? Eu acordava de manhã, tomava meu café. E no caso eu não acordava de manhã porque eu tava meio que virando o dia pela noite, porque eu trabalhava à noite, então eu tava me readaptando ao dia. Eu sentava na minha mesa, tomava o café, aí eu ia no culto. Depois do culto eu voltava pra casa, eu colocava os hinos que eu gostava de ouvir, mais tendência de worship e alguns outros hinos. E eu pegava a minha Bíblia de Estudo da Mulher, que eu apresentei pra vocês, pegava um caderninho, uma caneta e aí eu ia pesquisar, eu ia ler a palavra de Deus, ia estudar a palavra de Deus. E aí quando eu vi, eu já tava numa choradeira, orando, louvando lá, cantando junto com o vídeo lá do YouTube, e aí eu já começava a orar, e aí assim eu fui indo. E eu fiz isso durante uma semana. Claro, eu fiz isso por mais tempo, mas pra ouvir a voz de Deus, por bem mais tempo. Mas no que eu lembro que quando eu decidi buscar pra ouvir a voz de Deus, demorou uma semana. E eu lembro que eu fui num culto. Eu não lembro se isso foi antes ou depois, mas eu sei que isso foi uma informação que eu acho que é importante, relevante. Eu fui num culto e eu não sei se foi no culto, eu não sei se foi porque eu tava bem na época da
que eu tava acompanhando o movimento Dunamis o Dunamis Farm, que é tipo um acampamento, um negócio assim, que tinha na época, que eles fizeram. E aconteceu muita coisa durante essa semana que eles estavam fazendo essa conferência, essa coisa, eu não me lembro o nome. Só sei dizer pra vocês que eu fiquei depois deste culto, eu fiquei falando em línguas, eu acho que o dia inteiro. Assim, eu não conseguia parar exatamente. Como é que eu vou te dizer? Não é que eu não pudesse parar, eu não queria parar. Essa é a realidade. Eu não queria, eu fui tão cheia, que eu não queria parar, eu queria continuar. E assim foi. Aí eu continuei buscando, continuei conversando com Deus, continuei pedindo instrução, Deus foi me mostrando algumas coisas, e aí por isso que tem algumas coisas que eu senti vontade de compartilhar com as pessoas. Então é isso, você tem que se preparar, você tem que buscar com intencionalidade. Eu realmente tirei um tempo para fazer isso. Primeiro Deus começou a falar comigo e através das escrituras. Então, depois das orações, eu comecei a ficar em silêncio para tentar ouvir a voz de Deus. E assim é até hoje, né? Deus eu vou te dizer o seguinte, não é que assim, eu vou orar agora e Deus vai falar comigo. Não, Deus fala comigo quando eu faço uma pergunta na minha cabeça às vezes. Reconheça os sinais da voz de Deus. Ela é uma voz suave, é uma voz mansa, tranquila. Você tem certeza que não é algo que vem de você mesmo, porque normalmente traz uma informação nova e é algo que você normalmente não sabia. Você pode pegar e conferir se é realmente aquilo, se você tá com dúvida, porque não é errado ter dúvida, gente. Errado é você ser incrédulo. O que aconteceu com Tomé? Ele tinha dúvidas, ele viu que Jesus era Jesus, tocou nas feridas dele e não teve mais dúvida. Então aí você pode fazer isso, você pode ir. Se você tem dúvidas, não, eu vou verificar. Verifica se é aquilo mesmo, te trouxe uma informação nova, foi lá ver, vou ver se é mesmo, se não é coisa da minha cabeça, digamos assim. Porque às vezes a gente fica assim, não, será que é coisa da minha cabeça? Então vai lá, verifica e você vai ver. Qualquer coisa pede um sinal para Deus. Deus também pode tirar um sinal, Deus também pode usar outra pessoa para confirmar, para falar aquilo para você de novo. Deus também pode, como eu disse para você, pode uma propaganda, alguma coisa que Deus, algum livro que você tá lendo, Deus falar com vocês, assim, parece que aquilo salta aos seus olhos. Você tá lendo a Bíblia também, aquilo parece que salta aos seus olhos. E vou tentar dar uma apressada. Deus pode falar também em sonhos, Deus pode falar em visões também, abertas ou fechadas dentro da sua mente. Aberto você vê mesmo. E tire os obstáculos que impedem de ouvir a voz de Deus. Esse é o terceiro ponto, terceiro item. Silencie a correria, as distrações, o celular. Você tem que tirar um tempo para isso, para você buscar com intencionalidade, que foi o que a gente fez no começo. A falta de foco, o medo, a dúvida, a incredulidade, tudo isso pode impedir você de ouvir a voz de Deus. 3 dicas importantes. A quietude e o silêncio, que a gente já falou. A obediência a Deus. Nesse quesito, eu posso falar para você sobre o silêncio de Deus. Quando Deus se silencia, foi porque você não está em obediência. Então, você tem que voltar à última coisa que foi que ele te falou e obedecer aquilo que ele disse, até ele te dar um novo comando. A submissão tem a ver com isso, a obediência. Se submeter ao senhorio de Cristo, porque ele é o Senhor da sua vida, então deixar ele dirigir os seus passos. A paciência e a perseverança de ficar esperando aquilo que Deus te prometeu, mesmo como Abraão, que demorou anos para conseguir aquilo que Deus tinha prometido para ele, mas Deus deu no tempo certo, mesmo com
todo o time que Deus tinha dado por causa da desobediência de Abraão. Quando ele deu a Sara lá para o rei. Aquilo foi uma desobediência. E também ao fato de ter dado o Ismael da Agar, também foi outra desobediência. Isso tudo fez com que demorasse mais um pouquinho, mas mesmo assim Deus deu o tempo de recurso e cumpriu aquilo que ele havia prometido. Resumindo, você lê a Bíblia, tira tempo com Deus, em oração, em adoração, tá? Aqui é que se espere para ouvir a voz de Deus. Você tem que tirar um tempo em silêncio para ouvir, como se fosse uma meditação. Pois o Espírito vai se comunicar com você no seu espírito para a sua alma. Então você precisa parar para ouvir, como você para ouvir um amigo seu. É isso! Se você gostou desse tipo de conteúdo, já clique em gostei. Muito obrigada a você que assistiu até aqui e até a próxima. Beijinho, tchau, tchau!